Fala aí, galera da graxa. Pessoal, eu quero tirando uma dúvida, né? E respondendo uma pergunta hoje. A pergunta é do Jailson, de Corumbá. Ele me fez essa pergunta dizendo o seguinte: ele mandou o carro dele para uma revisão e o carro dele é um Corolla. E o que que acontece? Foi dada a revisão no carro, mas todas as vezes que ele pisa no freio, principalmente se ele tiver com a velocidade ali de 80 para mais, ele sente o pedal de freio pulsando o pé dele, como se o pedal de freio estivesse empurrando o pé dele para trás. Aí ele já levou várias vezes na mesma oficina e o mecânico falou que não tem como, que aquilo é do ABS. O que que acontece? Eu vou explicar para vocês hoje e tirar essa dúvida dele. Talvez pode acontecer com mais outras pessoas. Às vezes a gente leva o carro para poder fazer uma revisão e por falta de equipamento ou de conhecimento, acaba ficando muito caro essa revisão, entendeu? E às vezes nem resolve o problema. O que que acontece no caso dele? Com certeza, pelas fotos que ele me mandou, elas não foram trocadas o disco, né? Foram substituídos somente as pastilhas de freio, né? E na maioria das vezes, pessoal, quando você vai substituir o freio, a pastilha de freio, o correto é fazer o alinhamento dos discos, porque a pastilha ela não vai comer por igual. Nessa aqui foi substituída, né? Já substituiu, tá tudo ok. Mas isso é só para ilustrar no caso dele. Quando você usa o disco gasta. Então, quando você coloca outra pastilha, ela não vai ter a mesma aderência que estava na outra, porque a outra já tinha acompanhado, ela mesma fez os riscos. Então, quando o disco está muito gasto, o que que acontece na maioria das vezes, eu pude ver isso, já peguei carro dessa forma, a pessoa liga o carro, tira a pinça, liga o carro, pega a lixadeira e coloca aqui e vai passando a lixadeira. Não tem como tirar, outros tiram ela e passa a lixadeira. Ela fica com muita ondulação. A partilha, às vezes, aí você monta tudo. A partilha, ela pega em uma área e em outra não. Quando você pisa no freio, que você aperta, o que acontece? Aquela ondulação, a pinça, a partilha faz esse movimento e acaba balançando o pedal lá, tipo expulsando o pedal do seu pé. Esse é o problema. No caso dele, foi esse serviço que foi feito e ficou dessa forma. Nesse aqui eu já fiz nas duas rodas, é, do lado lá já até montei, né? Aí o que que acontece? O que que eu quero explicar? Nunca faça, se você tiver de fazer isso, leve quem tem ferramenta para fazer. Eu vou explicar o que que deve ser feito. Porque no caso de um carro desse aqui, eu não vou nem estar mostrando o carro, mas é um carro novo e é um carro caro, entendeu? O que que acontece? Se você vai fazer uma manutenção dessa, um jogo de disco desse pode custar R$ 500 ou mais. Então o que que acontece? Na maioria das vezes o pessoal já chega, qualquer risco que tiver no disco, ele já substitui o disco. Então não há necessidade. Tem carro, depende da pessoa, do quanto foi rodado, dá para você fazer 3 trocas de pastilha sem precisar trocar disco. Entendeu? É somente fazer o alinhamento, mas o cara, às vezes quem está repondo a peça, ele não quer ter esse trabalho para poder estar fazendo. Só que nenhum trabalho desse aqui, por exemplo, o cliente aqui ele vai economizar R$ 500. Eu vou mostrar para vocês o que que pode ser feito. Aqui eu vou mostrar o que eu já fiz, né? Desse lado de cá já foi feito o trabalho, né? Já fiz, já coloquei no lugar, já está montado, está tudo alinhado aqui, pessoal, porque quando a gente passa a ferramenta e qualquer água que cair, ela tipo enferruja, entendeu? Mas não é que tem defeito, entendeu? Aqui eu vou ter que apertar a pinça, só fiz a montagem, está aqui. E vou mostrar para vocês o outro ali, como é que deve ser feito. Esse aqui, pessoal. Aqui é o seguinte, tá aqui o torno. Aqui já está a outra peça que eu coloquei. O disco, pessoal, muitos vão falar com vocês assim, mas tem a espessura mínima para rodar. Tem sim, mas um disco desse aqui, ele, igual eu tô falando, ele vai rodar, você pode substituir de 3 ou até 5 pastilhas.
de freio e ele não vai aguentar. Aqui no caso aqui, ainda tá com, eu medi aqui, ainda tá com 7 milímetros cada aba dessa. Entendeu? Até 4 milímetros você pode rodar com total segurança. Geralmente você vai chegar na concessionária e falar, ah não, vai ter que substituir, não pode deixar. Porque já fez a marcação da pastilha. Se fez a marcação, vai usar isso aqui no torno. Vou mostrar para vocês aqui. Eu já fiz a fixação dela, já dei o passe. Vou mostrar para vocês o alinhamento dela funcionando, como é que ficou. Olha para vocês verem, ó. Vendo? Vê que não tem vibração nenhuma. Eu vou tentar focar o máximo possível. Ó. Vendo? Dá pra vocês verem. Vendo? Não tem balanço e vibração nenhuma. Deu pra vocês observar? Perfeito. Aqui pode montar as pastilhas e colocar para rodar sem nenhuma preocupação. O que acontece no caso do nosso amigo aí, que ele questionou, é justamente isso. Quando coloca lá e vem tirar na lixadeira, tem muitos que tiram o disco e põem numa mesa e vem tirando com a lixadeira. Não consegue, porque fica uma rebarba alta aqui e aqui. E no meio fica cheio de ondulação. Então é isso que acontece. Mais outro detalhe, o pneu você vai freando o pneu. Se aquele lugar estiver mais alto, o carro vai frear sempre naquele lugar. Então o pneu vai gastar sempre naquele lugar. Entendeu? Então, se for fazer esse trabalho, que faça dessa forma, entendeu? Nunca com lixadeira. E o correto, quando vai fazer a troca de pastilha, eu, por exemplo, toda revisão que eu vou dar, eu vou fazer a troca de pastilha, eu faço esse parelhamento. Uns falam parelhamento, outro alinhamento do disco. Eu faço isso aqui para não ocorrer esse tipo de constrangimento. Entendeu? Não deixa fazer na lixadeira, o correto é fazer isso aqui. E outra, não é necessário, fez aquela cava aqui, trocar o disco. Como eu disse a vocês, é caro. Tem carro que é muito barato, mas tem carro que é muito caro, um par de disco. Então, pede para fazer o alinhamento e fica perfeito, pessoal, fica ideal. Eu creio que muitos vão criticar, entendeu? Mas tem mecânico que às vezes me liga e pergunta, como é que você faz? Porque tem outros vídeos já, né, eu mostrando, como é que você faz para não acontecer isso? Eu devo trocar ou não? Se o cliente deixou o carro, eu devo trocar tudo? Nem sempre, pessoal. Deve trocar, às vezes o cara vai trocar um, eu já peguei carro que gastou uma pastilha e trocou o disco na autorizada. Então não há necessidade, entendeu? Porque você pode fazer o alinhamento dele e evitar que o cliente seu gaste um valor excessivo, entendeu? E você vai ganhar o mesmo valor da mão de obra, então faça um serviço correto para evitar mais gasto, mais constrangimento, entendeu? E do mais, espero ter tirado a dúvida do nosso amigo seguidor aí e de algum mais que talvez tenha essa dúvida. Do mais, Deus abençoe a todos, um abraço, pessoal.